Bom, então vamos lá? Estamos em 2025, num ano onde praticamente os cismas que aconteceram lá na igreja no passado estão acontecendo na direita hoje, principalmente no Brasil. Nicolas Ferreira brigando com o Eduardo Bolsonaro, o Daniel Lopes criticando o Elon Musk, o bolsonarismo, o Coppola questionando os rumores da direita, o Terça Livre colocando mais lenha na fogueira e assim vai. O que deveria ser um movimento conservador coeso virou um campo de batalha onde cada um atira no próprio pé. Então você deve estar acompanhando, né, o que está acontecendo e deve estar perguntando que diabos está rolando. Por que a direita brasileira parece estar se autodestruindo exatamente quando mais precisa de união? Então, bem-vindo, eu sou aqui Paulo Lima, especialista em filosofia política e economia pela FMA e tantas outras formações aí em filosofia, mestrado, doutorado em biotecnologia, trabalho com as questões do mercado financeiro há muitos anos, há quase praticamente 2 décadas aí, temos cases de sucesso das mais variadas formas, quesitos de colocar essas empresas para operar nos Estados Unidos. Então, se você quiser internacionalizar seu patrimônio, coisas parecidas com essa, procura a gente que a gente vai poder te ajudar, bem? Então, como aficionado em filosofia, no debate geopolítico, eu vou trazer aqui toda a experiência, bagagem, como você já deve conhecer, dessas dicotomias, dessas de contrafactuais, de elementos da história que pode estar se repetindo um padrão aí, né? Até mesmo onde os conservadores, eles se tornando uma posição dos girondinos, dos jacobinos, se tornaram uma voz aí de maturidade que provavelmente vai não resolver, mas pelo menos servir de modelo para o que está acontecendo hoje, se não para nossa compreensão aqui, para algo que a gente pode chegar, por que não? O Edmund Burke, pai do conservadorismo, previu isso. O que está acontecendo hoje. O Tocqueville ele analisou isso com profundidade. O que tá, da forma que está acontecendo hoje, a seus moldes no passado. O Michael Oakeshott, ele explicou isso bem. E se você entende o que esses gigantes do pensamento conservador descobriram sobre essas crises que a gente está vivendo, você vai saber exatamente como navegar no momento atual sem perder a sanidade, né? Nem a esperança, tá? Por quê? Porque o que você vai descobrir nesse vídeo não é só uma análise do conservadorismo brasileiro. É um manual de sobrevivência política também para os tempos de crise baseado aí na sabedoria de séculos. Então é essa a nossa intenção. A gente se aprofundar com forte eh, doses filosóficas e históricas para que a gente consiga chegar mais longe no debate atual. Bem, então você tem um ciclo de eternas crises. Isso é natural na história. E para você entender o que está acontecendo com o conservadorismo brasileiro, você precisa primeiro entender algo que o Edmund Burke descobriu há 250 anos atrás. O conservadorismo, ele não é ideologia, ele é uma anti-ideologia. E aqui que entra o problema, porque quando os conservadores eles ganham influência, eles começam a agir como ideólogos. Então eles começam a criar sistemas, ele cria doutrina, ele cria ortodoxia, e começa meio que a excomungar quem discorda, né? Começam a se comportar exatamente como os jacobinos criticavam. Então Burke viu isso acontecer na Inglaterra lá no século XVIII. Os Whigs, conservadores, né, que deveriam defender a tradição e a prudência, eles se dividiram em várias facções que brigavam por pureza doutrinária, e o resultado disso você já sabe. Perderam a influência, provavelmente nem ouviu falar deles. Para quem? Para os radicais, né? O Tocqueville ele viu isso acontecer na França no século XIX. Os conservadores franceses, em vez de se unirem contra o socialismo nascente ali, eles brigavam entre monarquistas, bonapartistas mesmo, né? Aquele que era temente a Napoleão Bonaparte. Os republicanos conservadores, estava tudo ali no mesmo, na mesma tretinha. Qual que foi o resultado? Esquerda tomou o poder. E o Russell Kirk, ele viu isso acontecer nos Estados Unidos no século XX. Os conservadores americanos, eles se fragmentaram entre tradicionalistas, entre libertários, entre neoconservadores. Cada grupo achava que era o verdadeiro conservadorismo. E agora a gente está vendo isso acontecendo no século XXI. Gostando ou não gostando do Olavo de Carvalho,
né, ele fez algo fundamental, ele trouxe uma densidade intelectual para a direita brasileira. Não há dúvida, não há dúvida, não há o que se questionar sobre isso. Não li Olavo de Carvalho, beleza. Leio com grande profundidade o Olavo de Carvalho, discordo das opiniões deles, beleza. Concordo fundamentalmente, beleza. Então, independentemente de quem você seja, você sabe que ele mostrou que o conservadorismo não é só economia de mercado ou valores tradicionais. Ele é uma forma sofisticada de entender o mundo baseado na prudência, na tradição, na desconfiança de utopias. Depois você vai ver vários nomes aí, né? O Coppola lá na CNN, depois ele sumiu, depois ele voltou. O Daniel Lopes, que eu conheço pessoalmente, tá bem? Inclusive, ele já me convidou para um programa de rádio, era 2010, 12, alguma coisa assim. Na Rádio Bola lá, que a gente tava, na época, a gente, né, se encontrava com alguma frequência. A gente foi até buscar a filha dele lá na escola no dia. E a gente falou do Papa, música, alguma coisa assim, né? E hoje ele, pô, canal de quase 2 milhões de inscritos, tá sempre no Flow aí e tudo mais. E outro, assim, um grande amigo. E assim, vários outros intelectuais que eles expandiram esse trabalho. Mas aí aconteceu algo que sempre acontece nessas fases circular. O movimento intelectual, ele virou um movimento político. E quando o conservadorismo ele vira política partidária, ele perde a sua essência. Então, o bolsonarismo ele fez algo importante. Trouxe o conservadorismo para as massas, porém, fez algo esquisito. Ele transformou o conservadorismo em bolsonarismo. E agora que o Bolsonaro está politicamente ferido, o movimento está frágil, extremamente fragmentado. Então, esse é o problema de você tirar uma ideia e colocar nessa ideia uma pessoa. Acabou. Por isso que a monarquia, por exemplo, como primeiro poder, ela é uma ideia. Ela é apenas o poder moderador. Então, quem vai estar com qualquer linha de direita, de esquerda, ideológica, quer que seja, é o primeiro-ministro, é o segundo poder. Então, por isso que você vê a grande parte dos países que são monarquistas, que funcionam até hoje, com isso intacto, né? E gastando muito menos. Mas esse é outro ponto, volta para outro vídeo. Bom, vamos voltar lá. O Eduardo Bolsonaro, ele representa o quê? A velha guarda que quer manter ali meio que a ortodoxia. E o Daniel Lopes da vida, ele representa os intelectuais que querem mais pureza doutrinária. E aqui que entra a sabedoria do Burke. Em toda revolução existe sempre o perigo de que os revolucionários se tornem aquilo que combatiam. Então, o conservadorismo brasileiro, ele está se tornando aquilo que sempre combateu, uma ideologia sectária, intolerante, autodestrutiva, mas isso não é o fim, essa é a parte boa, é uma crise de crescimento. Então, para entender como sair dela, você precisa entender como os outros conservadores navegaram por crises similares. Então, fica aí até o final comigo. Se você não deixou like, um comentário, qualquer coisa que a plataforma do YouTube entenda que você gostou do vídeo, precisa deixar, pessoal. Precisa deixar, porque não é para mim, a gente pode conversar, claro, vai ser um prazer, mas para chegar para outras pessoas, a gente tem vídeos aí de 500 visualizações que mal tem meia dúzia de comentários ali. Isso não é legal, tá? Então, se você vê que seu conteúdo é de valor, precisa ou dislike, qualquer reação vai fazer diferença. Inclusive, assistir até o final, não quero mais saber, mas gosto do conteúdo. Não dá para mais ouvir. Deixa rolando ali do celular e esquece. Depois você só volta. Porque daí, pelo menos, o algoritmo também viu que você deu tempo de tela. Isso faz diferença. E assim vai, tá bem? É só aqui um adendo. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Como que os conservadores eles sobreviveram às crises, tá bem? Bom, primeira lição, então, é na Inglaterra, em 1789, quando a Revolução Francesa explodiu, né? Os conservadores ingleses se dividiram, alguns apoiavam a Revolução, outros a condenavam, outros ficavam meio que em cima do muro. O Burke, ele fez algo genial. Ele, em vez de entrar na briga faccional lá, ele escreveu revoluções sobre a reflexões sobre a Revolução da França
Ele não atacou os conservadores que discordavam dele, atacou as ideias revolucionárias que ameaçavam a civilização. O resultado, que ele unificou o conservadorismo inglês em torno dos princípios, não só de personalidades, né? E a Inglaterra ela se tornou o bastião da resistência ao radicalismo europeu. A segunda lição vem dos Estados Unidos, ali por volta da década de 60, no século XIX. Quando a Guerra Civil aconteceu, os conservadores americanos se fragmentaram em unionistas e confederados. O país meio que parecia irreconciliável ali. Aí você teve o Abraham Lincoln, que fez algo extraordinário, né? Aplicou princípios conservadores, preservação da União, respeito à Constituição, mudança lenta e gradual, para resolver, que é dos princípios, um dos mantras aí do conservadorismo, justamente para resolver uma crise radical. Então ele não tentou impor uma ideologia, ele tentou preservar uma civilização, né? A outra lição vem da Alemanha de 1945, quando o nazismo ele colapsou, né? Os conservadores alemães eles estavam completamente ali desmoralizados, muitos tinham colaborado, outros tinham se omitido, outros tinham fugido, enfim. Mas tem um sujeito chamado Konrad Adenauer, que ele fez algo bem impressionante, né? Ele reconstruiu o conservadorismo alemão, não em torno de uma nostalgia pelo passado, mas em torno de uma responsabilidade pelo futuro. Então ele criou a democracia cristã que governou a Alemanha por décadas. E é aqui que você precisa entender algo fundamental. Em todas essas crises, os conservadores que sobreviveram, eles foram aqueles que lembraram que o conservadorismo não é sobre o status quo, ser reacionário, ser retrógrado. É sobre preservar o que funciona e mudar o que não funciona, duplicar os acertos, corrigir os erros. Como dizia Montesquieu, para que as coisas permaneçam as mesmas, é preciso que algumas coisas mudem. Ah, que genial, extremamente genial. Por quê? Para que você consiga fazer com que a coisa ande de uma maneira coerente, coesa e tudo mais, você precisa ter algumas mudanças lentas e graduais. Se você não fizer nada, deixa lá o emotivismo ético do Nietzsche comendo solto e aquela coisa de dentro pra fora, a libido do Freud, e deixa a sociedade segundo a lei da termodinâmica básica. Olha como tá aquela USP, toda emporcalhada de porcarias, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. É daquilo para pior que vai se tornando. Vai ver a casa dessas pessoas, vai ver o lugar que elas moram, vai ver o quarto dessas pessoas. Né? O princípio básico do Jordan Peterson, arrume sua cama. Porque a maior parte dessas coisinhas, elas vivem numa bolha incremental ali, uma câmera de eco que vai se desnorteando, é a entropia comendo solta, é isso que acontece. É exatamente o oposto que o Montesquieu está apregoando aqui. Então o conservadorismo brasileiro está passando exatamente pela mesma crise. E a pergunta é, a gente vai aprender com a história ou a gente vai repetir os erros do passado? Porque tem algo ainda mais urgente. O risco real do PT voltar para o poder. Então, se o conservadorismo voltar para o poder, né, continuar no poder, vai ganhar, voltar a vencer mais uma eleição. Se o conservadorismo brasileiro continuar fragmentado, vai piorar muito mais. E a gente sabe que não existe um nome conservador aí para 2026, nada disso. Mas o sistema de governo, né, progressista, ele é praticamente avesso a quase todas as ideias conservadoras. Então isso é um problema. Bom, o que o Tocqueville, agora falando um pouquinho do Alexis de Tocqueville, quando ele analisou a democracia americana, ele identificou um perigo mortal. A democracia ela pode morrer não por revolução, mas por fragmentação. Então, quando os cidadãos eles param de confiar uns nos outros, a tirania se torna inevitável. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Então, enquanto os conservadores eles brigam entre si, para ver quem é mais puro, mais ortodoxo, mais fiel aos princípios, a esquerda se organiza metodicamente, como fez ali na época do Gramsci, né, da escola de Frankfurt em geral, e retoma o poder, ou toma o poder, ou continua no poder, perpetua o poder. O PT antes estava fragmentado, agora ele está unificado.
O Lula pode estar velho, mas o partido tem uma máquina política que funciona há 40 anos, no mínimo. Então tem governadores, prefeitos, deputados, senadores, tem controle de sindicato, movimento social, universidade, tem estratégia clara, mais importante de tudo. Então ele não precisa convencer a maioria dos brasileiros, ele precisa apenas que a direita se fragmente o suficiente para que ele ganhe um segundo turno com 45% lá de voto. Ele está funcionando. Aí o Nicolas ataca o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo ataca o Nicolas. O Daniel critica ambos. Ou quem quer que seja. Estou mencionando aqui o Coppola, né? Questiona todos. Quem quer que seja, né? E aquele Alan dos Santos, né? Criticando ambos e tudo mais. Enquanto isso, o PT ri, se organiza. O Michael Oakeshott, o grande conservador, filósofo britânico, ele dizia que o maior inimigo do conservadorismo não é o socialismo, é a arrogância conservadora. E a arrogância de achar que só a nossa visão do conservadorismo é a correta, a arrogância de comungar aliados por discordâncias menores, a arrogância de preferir a pureza doutrinária e a eficácia política. E é aqui que entra o que o George Orwell entendeu perfeitamente. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, se o PT voltar a ter a dominância que ele tinha, mais ainda forte, ele vai continuar reescrevendo essa história do jeito que a gente está vendo. Vai transformar o Bolsonaro, sei lá, num novo Hitler. Ele vai criminalizar o conservadorismo, vai usar o aparelho estatal para destruir mais ainda aquilo que ele já está há quase 4 anos fazendo. E quando isso acontecer, não vai importar mais se você é bolsonarista ortodoxo, conservador liberal, direitinha alternativa. Vai todo mundo sofrer, vai todo mundo se tornar inimigo, a coisa vai ficar toda feia. Então, assim, é agora ou nunca para a gente aplicar a sabedoria conservadora nesses tempos de crise. O Burke, quando ele enfrentou a crise do conservadorismo inglês, ele não tentou criar uma nova ideologia. Ele voltou para os princípios fundamentais. Ele aplicou a realidade do seu tempo. Quais são esses princípios? O primeiro, é, que o B.R. Alban fala, né, o princípio da prudência, em Aristóteles. Lá, buscando a fronese. Os conservadores não têm que agir por impulso, têm que agir com cautela, pensando em consequências, evitando mudanças bruscas, que pode ali causar mais mal do que bem. Depois que você agiu com prudência, né? Eu tenho o princípio da prudência também, do Russell Kirk. Conservadores, eles respeitam a sabedoria acumulada pelas gerações passadas. A tradição não joga fora a instituição que funciona por séculos, só porque não são perfeitas. É diferente do que está acontecendo com o STF hoje. Não estou misturando isso. O terceiro ponto, a gente já falou dos pilares conservadores, tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Não vou me delongar. Organicismo. O conservador entende que a sociedade ela é um organismo vivo, não é uma máquina que pode ser desmontada e remontada à vontade. O ceticismo, os conservadores eles desconfiam de utopia, desconfia de solução mágica, desconfia daquele mito, né, de promessas do paraíso na terra. Outro ponto, a responsabilidade. Os conservadores eles entendem que liberdade sem responsabilidade vira libertinagem. E responsabilidade sem liberdade vira tirania. Agora, como que a gente vai aplicar isso tudo? Prudência significa parar de brigar por questões menores, quando existem questões maiores em jogo. Significa entender que o inimigo principal não é o conservador que discorda de você, é o socialismo que quer destruir a civilização ocidental como um todo. Tradição significa o quê? Lembrar que o conservadorismo brasileiro ele tem raízes profundas. Não começou com Olavo, não tem que terminar com Bolsonaro. A gente tem uma tradição conservadora que remonta a José Bonifácio, Joaquim Nabuco. Olha o tamanho desses caras. Chega até Gustavo Corsão agora. Olha a diferença de nobreza, a diferença de postura, a diferença brutal de conhecimento. O organicismo ele significa entender que movimento conservador é como um ecossistema. Ele precisa de diversidade para ser saudável. Então, intelectual, político, comunicador, empresário, religioso, o que quer que seja, todos têm o seu papel.
Como o Russell Kirk disse, o conservador ele entende que a política é a arte do possível, não a arte do perfeito. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que questionar, tem que ser cético. Então significa desconfiar do que tem, assim, solução fácil na manga. Né? Seja o bolsonarista que acha que eleger o Bolsonaro de novo vai resolver todos os problemas, seja o liberal que acha que vai bastar privatizar tudo, vai resolver todos os problemas, seja o tradicionalista que acha que basta voltar ao passado, vai resolver todos os problemas. Não é assim. O que é possível agora é construir uma coalizão conservadora ampla o suficiente para derrotar a esquerda ano que vem. Então, primeiro, quais são os pontos aqui, um caminho, sugestão, né, para o que a gente está, o desafio e crise que a gente está vivendo? Parar de excomungar aliado. Parar. Se alguém concorda com você, né, em 80% das questões, já é seu aliado, não seu inimigo. Guarde ali uma artilharia pesada para quem realmente você precisa destruir. Outro ponto, focar no essencial. O que é essencial para o conservadorismo brasileiro? Defesa da família nuclear, respeito à tradição cristã, economia de mercado, Estado de Direito, soberania nacional. Então, se alguém defende essas coisas, é meio conservador aí, né? Independente de outras circunstâncias e outras discordâncias. O terceiro ponto, aprender com os erros. Então, o bolsonarismo faz coisas certas e coisas erradas também. Conserve o que funcionou, descarte o que não funcionou. Isso não é traição, é prudência. Quarto ponto, construa pontes, não muros. Os conservadores precisam falar com o centro, não só com a base. Ah, mas vai. Olha, conservadorismo não é extremismo, é bom senso. Então precisa preparar, continuar preparando essas próximas gerações. Tem o Nicolas aí que está indo, né? O Marcel von Hatten tá fazendo um bom trabalho. E aqui que entra algo fundamental. O conservadorismo brasileiro ele não é sobre nostalgia, é sobre responsabilidade. Responsabilidade de preservar o que as gerações passadas construíram e transmitir isso para as gerações futuras. Que é o que o Burke falava, e eu falo quase todo vídeo. Nossa sociedade é uma aliança entre os vivos e os mortos que ainda não nasceram. Então, esse é um ponto. Né? Como T.S. Eliot também dizia, tradição não é adorar cinzas, é manter o fogo aceso. O fogo do conservadorismo brasileiro não pode se apagar, não agora, quando a gente mais precisa dele, porque se a gente olhar para a história, a gente vai ver as maiores vitórias conservadoras, aquelas que vieram dos maiores tempos de crise. Burke, né, com as suas obras sobre a Revolução na França, o Lincoln, quando salvou a União depois da Guerra Civil, Churchill, quando derrotou o nazismo, depois de anos de apaziguamento. Então, a crise atual do conservadorismo brasileiro, ela pode ser um prelúdio para uma vitória maior. Mas só se a gente aprender com a sabedoria do passado e aplicar de uma maneira coerente para o presente. Então, enfim, se você quiser entender a maneira mais profunda, como navegar nesses mares aí complexos, entender como a mentalidade conservadora funciona, tem um compêndio aqui, um compêndio dos grandes nomes do conservadorismo, fica à vontade para adquirir. Tem o curso do conservadorismo que está para ser lançado aí, em breve a gente vai deixar o link na descrição. E é isso, lembre-se sempre, né? O que dizia o Burke. Se a sociedade ela é uma aliança dos vivos, dos mortos e que os que ainda não nasceram, eu preciso valorizar o legado dos mortos e me tornar alguém, né, que deixa um legado para as próximas gerações. E para isso acontecer, não dá para destruir tudo. A gente tem uma responsabilidade com as gerações passadas que construíram a nossa civilização e com as gerações futuras que vão herdar elas. Então não pode ser, a gente não pode falhar com elas por causa de brigas menores, por vaidade pessoal, né? E é isso, tá bem? Seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Um grande abraço e até a próxima.